Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Um final de semana que nós celebramos a conclusão do ano litúrgico, Domingo de Cristo Rei, Dia do Cristão Leigo e Leiga, e tantos outros momentos também da Igreja do Brasil. O Domingo de Cristo Rei, que nasceu com o Papa Pio XII, quis assim concluir o ano litúrgico para dizer que toda a convergência nossa, tudo converge para que Cristo reine em nossos corações e em nossas vidas. E, consequentemente, os valores e aquilo que Cristo ensina possa estar presente na sociedade. Nós sabemos que vivemos num Estado laico. E o Estado laico, caríssimos irmãos e irmãs, é um Estado que ele mesmo não tem nenhuma religião, mas respeita todas as religiões, inclusive os que não têm religião, ou seja, o Estado é aquele que não promove nem tampouco o ateísmo, nem outra religião, mas respeita a todos. Há uma certa confusão, muitas vezes, levado por alguns políticos que no passado falaram muito disso e que muitas vezes a imprensa também coloca, de pensar que o fato de ser um Estado laico é um Estado laicista, ou seja, um Estado ateu. Se um Estado ateu seria um Estado, então, que professa uma religião ou uma contra-religião, e isso não dá a liberdade às pessoas de ter cada um a sua religião e a sua própria fé. Portanto, ao celebrar Cristo Rei, nós vemos, meus irmãos e irmãs, aquilo que já Pio XII estava bem inspirado, quando falou justamente de se instaurar todas as coisas em Cristo, através da presença dos cristãos. Muitos valores com relação à preocupação com o outro, o alimento da pessoa, não deixar passar fome, cuidar da saúde do outro, pensar no outro, é consequência da presença dos cristãos na sociedade. Isso é a preocupação com o outro, com a natureza e tudo mais. Portanto, festa de Cristo Rei, sabemos que ele deve reinar em nossas vidas e, consequentemente, a Igreja presente no mundo é chamada a ser sinal dessa realeza de Jesus Cristo. E, consequentemente, no relacionamento com o Estado brasileiro, de lembrar justamente que o Estado não pode impedir, nem deve impedir, nenhum exercício religioso, porque justamente a liberdade religiosa deve ser muito preservada e o Estado não pode ser um Estado ateu. Como temos alguns países assim no mundo, em que o Estado professa o ateísmo e, consequentemente, persegue as religiões. Não dá liberdade às religiões. Isso não é Estado laico. Laico é aquele que respeita todas as religiões e não persegue ninguém, né? Mas para cada um tem a sua própria realidade. Portanto, que nós, nessa compreensão errônea que nós estamos vendo acontecer em nosso país, meus irmãos e irmãs, nós possamos também ter essa consciência ao celebrarmos a festa solene de Cristo Rei, dessa necessidade cada vez mais concreta de nós tomarmos consciência dessa missão da Igreja no mundo e, ao mesmo tempo, de vermos tantas coisas contrárias à verdadeira compreensão do Estado laico e não ateu e não laicista. Muitas situações que se vê na imprensa, que se vê em algumas decisões judiciais, algumas questões também de legislações, algumas opiniões, são uma compreensão errada, né? Ou seja, o Estado, né, é laico, todas as religiões têm lugar aqui, mesmo que não tenha religião nenhuma, e não é um Estado ateu que professa o ateísmo, tá? É diferente a situação. Por isso, celebrar Cristo Rei, né, nessa inspiração de Pio XII, quer lembrar bem isso, ou seja, a presença dos cristãos ajudando o mundo com os seus valores e com a sua própria vida. De tal maneira que haja, como diz Bento XVI, ou seja, essa atração pelo bem, pelo aquilo que realmente os cristãos representam no mundo, enquanto aqueles preocupados, desde as primeiras santas casas, as primeiras escolas, universidades, que nasceram com os cristãos. Da maneira, a preocupação, né, com a saúde, com a educação, com a habitação, com a vida digna para todos. E ao comemorar também no dia de Cristo Rei, o dia do cristão leigo, vemos a missão do leigo no mundo. Já em agosto, nós também tivemos, né, no quarto domingo de agosto,
os cristãos leigos na igreja, o papel dos cristãos na igreja, nos conselhos, nas várias comunidades, etc., em vários serviços. Mas o cristão leigo que nós celebramos nesse final de semana de Cristo Rei é o cristão leigo no mundo, a presença do cristão na sociedade, no trabalho, na escola, enfim, em todas as várias profissões, exercendo sua missão com responsabilidade e, consequentemente, como bom cristão. Dessa forma, o cristão no mundo procura ser fermento no meio da massa, alguém que tem um compromisso com Jesus Cristo, e por estar em compromisso com Jesus Cristo, em tudo que faz, leva o suave odor, perfume de Cristo, naquilo que faz, mostrando a beleza da vida de fé e o encontro com Jesus Cristo. E, claro, esse é um direito que cada um tem, de manifestar, através de atitudes e de palavras também, aquele em quem acredita. Por isso mesmo, a missão do cristão leigo no mundo, essa presença de quem é sinal de Cristo para a sociedade. Além disso, caríssimos amigos e irmãos, nesse final de semana, a nossa Conferência Episcopal juntou duas coletas que aconteceriam esse ano em datas diferentes. A campanha da fraternidade, sempre no Domingo de Ramos, temos a coleta da solidariedade. E, começando por hoje, até o terceiro domingo do Advento, nós teremos a campanha pela evangelização. E no terceiro domingo do Advento, a coleta pela evangelização. Neste ano, a Conferência Episcopal juntou as duas coletas, a da campanha da fraternidade e da campanha para a evangelização, para este final de semana. Por exemplo, esse final de semana, nós temos, portanto, essa coleta única nessas duas finalidades. A Conferência Episcopal chamou justamente a coleta do bem, né? Ou seja, a coleta do bem, juntando a campanha da solidariedade e da evangelização nesse final de semana. E tem justamente como tema, tempo de cuidar da evangelização, ligado um pouco ao tema da campanha da fraternidade e ligado ao tema da campanha para a evangelização. Ou seja, é tempo de cuidar da evangelização, citando o lema da segunda carta aos Coríntios 8, 9. Conheceis a generosidade de Cristo, né? Portanto, a igreja tem essa consciência de cuidar dos pobres, somos igreja, cuidamos dos pobres, e ao mesmo tempo une essas duas coletas anuais, dividindo metade para cada coleta, né? Uma única coleta, metade para cada uma delas. É um jeito nesse tempo de pandemia, quando nós tivemos que mudar todas as várias celebrações, acaba tendo esse final de semana essa coleta do bem, como é chamada, que une as duas coletas, da solidariedade e da evangelização. Portanto, são tantos momentos e tantas situações nesse final de semana. E Cristo Rei, além daquilo que é a festa de Cristo Rei, que realmente iniciou com Pio XII, nós temos, meus irmãos e irmãs, falamos desses dias sobre o final da nossa vida, a vigilância. Hoje nós temos na leitura do Evangelho o que vai cair na nossa prova final, né? O que nós vamos ser examinados na nossa prova final. O Evangelho de Mateus 25, 31 a 46, fala que Jesus disse: quando o Filho do Homem vier em sua glória, a acompanhar todos os anjos, se assentará no seu trono, e todos os povos serão reunidos diante dele, e separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E aí vai, à direita e à esquerda. Vinde, benditos meu Pai, recebei como herança o reino, que o meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois estava com fome e deste de comer, estava com sede e me deste de beber, era estrangeiro e me recebeste na sua casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, estava na prisão e foste me visitar. Então perguntarão: quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Então, a resposta do rei vai ser clara: todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Bem claro para nós, caríssimos irmãos e irmãs, tudo que nós fazemos para o outro, por fé, fazemos a Jesus Cristo. Essa vai ser a nossa prova final. Como é que nós encontramos Jesus Cristo na pessoa dos irmãos e irmãs? Como é que nós atuamos junto aos necessitados? Essa vigilância que falamos nas missas do final do ano, litúrgico, nós vemos que é bem por aí. As últimas semanas foram assim, mas fala que nós vamos ser examinados
justamente sobre o bem que fizemos ao outro como consequência da nossa fé. Também vale o contrário, quando vai falar assim, e os outros, do outro lado, afastai-vos de mim, ide para o fogo eterno, pois estava com fome e não me deste de comer, etc. Continua toda a questão que vocês não fizeram, né? E quando perguntaram, mas quando é que nós não fizemos isso? Todas as vezes que não fizestes isso a um dos pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, meus irmãos e irmãs, no festa de Cristo Rei, para Cristo reine, o cristão é aquele que procura o encontro do outro nas suas necessidades e faz isso encontrando Cristo na pessoa do seu irmão. Em todos os momentos, em todas as várias situações, de maneira especial dos mais necessitados e dos mais pequeninos. Uma palavra bem clara para nós, caríssimos meus irmãos, que na leitura primeira, no livro de Ezequiel, né, fala justamente o Senhor que vem ao encontro nosso como pastor procurando o seu rebanho. Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas, como pastor toma conta do rebanho, eu vou também cuidar das minhas ovelhas, vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersas, num dia de nuvens e escuridão. Vou buscar a ovelha perdida, a extraviada, fortalecer a doente, vigiar a ovelha gorda e forte, etc. Né? E quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor, eu farei justiça entre ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Parece já o Senhor, vem buscar as suas ovelhas e cuidar delas, porém, vai fazer a justiça entre ovelhas e bodes, como nós ouvimos, inclusive, na leitura do Evangelho. Vinde benditos e afastai-vos de mim, malditos, dependendo de como que nós atuamos com relação aos outros. Portanto, uma palavra, meus irmãos e irmãs, nesse final de ano litúrgico, que nos chama a atenção, chama a nossa atenção sobre a nossa vida e nos convida cada vez mais a uma experiência de fraternidade, de preocupação com o outro, como consequência do Evangelho. E, por fim, caríssimos irmãos e irmãs, a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios continua falando um pouco sobre essa questão também dos últimos momentos da nossa vida. Ou seja, como por um homem vem a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Em Adão todos morrem, em Cristo todos reviverão. E aqui vai falar sobre a ordem disso. Cada um segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois que pertence a Cristo, por ocasião da sua vinda, a seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado, todo o poder e força, pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, e quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Para que Deus seja tudo em todos. Ao final, justamente, entregará o reino ao Pai, para que realmente possa, com que as pessoas encontrar o caminho da vida, ou não, se realmente fizeram o bem. E, ao mesmo tempo, caríssimos irmãos e irmãs, possam cada vez mais fazer a experiência da misericórdia de Deus, que chama cada um para a experiência da vida. A palavra de Deus desse final de semana, meus irmãos e irmãs, para desse pastor que vem buscar suas ovelhas, que vem cuidar para que nós possamos viver intensamente a nossa vida cristã. Então, esse final de semana, a semana agora começa a última semana do ano litúrgico. Próximo final de semana, já vamos começar um novo ano litúrgico, uma nova oportunidade que o Senhor nos dá para caminharmos com a igreja em mais um ano, para sermos levados, conduzidos pelos dons e pela graça de Deus. Que nós agradeçamos pelo ano que nós tivemos na caminhada litúrgica, que nós buscamos colocar em prática a palavra de Deus e, principalmente, olhar para o outro como nosso irmão, a quem somos convidados a amar Cristo na pessoa do outro, como nos diz a palavra de Deus desse final de semana. Que o Senhor nos dê sempre muita paz e muita alegria e abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.